ciclone extratropical que atua no oceano mantém o Sudeste em alerta. No Rio de Janeiro, o governo do estado decretou ponto facultativo a partir da 1h da tarde de hoje para diminuir o número de pessoas circulando nas ruas. Rodrigo Viga com as últimas informações, trazendo os detalhes. Se proteger em casa tem sido a opção da população do Rio de Janeiro. E você está fazendo o que na rua, meu caro? Boa noite, bem-vindo. Primeiro falando com o meu grande amigo do coração, Thiago Berraich, com o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Boa noite para você, para todos, para Denise e para o Vilela, para falar de um dia que parecia que seria caótico aqui no Rio de Janeiro. Afinal de contas, a gente pode resumir da seguinte forma o lema da bandeira sexta-feira, 7 de agosto de 2026, na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Muito alarde para pouco barulho, diga-se de passagem, felizmente. Afinal de contas, meu caro Thiago, todos os cariocas e fluminenses acordaram bem cedo nesta sexta-feira, já com 3 alertas emitidos pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros para a possibilidade de chuva e ventos fortes, ventania e chuvas torrenciais. Mas, felizmente, ao longo do dia, isso acabou não se concretizando. Pois bem, Thiago, às 5h14 da manhã, muitos cariocas e fluminenses começaram a receber esses alertas por SMS nos celulares, apontando para aquela que prometia ser uma sexta-feira caótica. Exemplo do que foi a quarta-feira da semana passada na cidade do Rio de Janeiro e no Grande Rio, com rajadas de vento que pegaram as pessoas de surpresa e também com tragédia no território fluminense, com 5 mortes aqui na capital e uma na Costa Verde envolvendo um pescador. Você lembra, a gente trouxe essa informação aqui no microfone da Jovem Pan ao vivo, também no jornal Jovem Pan. A volta para casa foi caótica, faltou luz, faltou energia, afetando os transportes públicos, metrô, trens, VLT e muito mais. Nada disso, é importante dizer, nada disso aconteceu nesta sexta-feira. Os alertas, como eu disse, começaram ainda de madrugada. Foram 3 de uma vez só, despertando até quem queria continuar dormindo, não queria acordar. E ao longo do dia, ali entre o horário do almoço e o início da tarde, um outro alerta foi emitido pela Defesa Civil, apontando para a possibilidade de ventos e chuva forte. Os ventos não chegaram nem na metade daquilo que poderia ser, na verdade, cerca de 60, 65 km por hora na Costa Verde. Mas a meteorologia estava apontando que esse ciclone poderia trazer rajadas turbinadas de mais de 115, 120 km por hora. Pequenas ocorrências na cidade, quedas de árvore aqui ou acolá, mas as autoridades, numa situação preventiva e previdente, decidiram tomar medidas também antecedentes. Não tivemos expediente, não tivemos aula nas escolas públicas do estado e também do município. Mais de 10 cidades do estado do Rio de Janeiro também suspenderam as suas aulas por conta dessa ameaça. Escolas técnicas não funcionaram, parques fecharam mais cedo. Aqueles acessos a pontos turísticos como Corcovado e também Bondinho não funcionaram. E foi meio ponto facultativo nas repartições públicas do estado do Rio de Janeiro. Felizmente, Thiago, essa via onde a gente está aqui, que faz uma conexão entre a Zona Sul e a zona agora rebatizada de Sudoeste da capital, em dias normais, numa sexta-feira, era para estar entupida, lotada com longos congestionamentos. Mas o trânsito está fluindo bem, tranquilamente, essa volta para casa, até porque muita gente evitou sair de casa, como era a recomendação das autoridades, numa tentativa de evitar que o pior pudesse acontecer. Thiago, só para fechar, uma informação com um quê de opinião de quem acompanha o Rio de Janeiro há muito tempo. A minha impressão foi de que, na quarta-feira da semana passada, as autoridades, não vou denominar nenhuma delas especificamente, eu diria que todas falharam na comunicação com a população. Os alertas chegaram em cima da hora, meia hora, 40 minutos antes daquele vendaval que foi um verdadeiro caos, uma hecatombe na cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, o sinal que ficou a partir daquele episódio é o seguinte: qualquer possibilidade, qualquer risco, mesmo que mínimo, de mudança climática extrema, agora vamos fazer alertas, vamos fazer comunicados, vamos enviar SMS, WhatsApp, tudo que for necessário para não pegar ninguém desprevenido. Diferentemente do que aconteceu na semana passada, quando 6 pessoas morreram, nessa sexta-feira nada demais aconteceu e até poucas árvores caíram, fornecimento de luz tranquilo, transporte volta para casa normal e em meio a todo esse caos, o Rio de Janeiro
O município está renovando o seu contrato com uma entidade mística. Você já deve ter ouvido falar, viu, Tiago? Cacique Cobra Coral, que ajuda a prefeitura há mais de 20 anos nessas previsões meteorológicas. É um contrato sem obrigação financeira, que vai perdurar por mais 25 anos. É uma espécie de ajuda espiritual para tentar antever esses extremos climáticos que serão cada vez mais comuns, ainda mais em tempos de El Niño. Tudo tranquilo por aqui, felizmente, viu, Tiago?